Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não vê só eu e vocês. Então, a última aula vai ser assim. Eu aqui, vocês aí. E vamos descobrir o que aconteceu. Lembram da onde a gente parou na última aula? Será que vocês lembram? Tenho certeza que sim. Então, vamos descobrir qual foi a continuação da história da última aula. Antes de tudo, vamos orar, pedir a direção de Deus e a ajuda dele para aprender o que a Bíblia vai nos ensinar no culto de hoje. Então, vamos lá? Eu vou orar aqui e vocês repetem aí na casa de vocês. Senhor Jesus, muito obrigada por cada um dos cultos. Me ajude a aprender mais um pouco no culto de hoje. No nome de Jesus, amém. Amém. Então, crianças, será que vocês lembram bem? O culto da semana passada contou o final da vida de Jesus aqui na Terra. E o final da vida dele não foi fácil. O final da vida dele envolveu uma cruz, envolveu muita dor, envolveu aquela escuridão. Jesus foi crucificado, morreu na cruz por nós, morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas a gente vai ver o que aconteceu depois dessa cruz, depois que passou o tempo e um homem rico chamado José de Arimateia falou assim: tira esse homem, esse Jesus daí e coloca num túmulo que eu tenho aqui, porque esse homem era muito rico. E aí ele mandou abrir um túmulo, que era assim, ó, um lugar onde enterravam, e colocar Jesus lá dentro dessa espécie de caverna. Mas os líderes daquela época sabiam que Jesus tinha falado que ia ressuscitar. E aí, sabe o que ele falou? Esses discípulos dele vão roubar o corpo dele e vão falar que ele ressuscitou. Então eu vou fazer assim, eu vou colocar 2 guardas na frente para vigiar o túmulo e assim ninguém vai roubar e aí eles vão ver que esse Jesus não vai ressuscitar. Como pode, né? Que pouca fé daqueles homens. Ele achava que Jesus, que fez tantas maravilhas, não ia ter poder para ressuscitar. Mas vamos continuar escutando a história que a tia vai contar. Então, colocou os guardas e anoiteceu, nasceu um novo dia e 2 mulheres falaram assim: vamos lá levar esses perfumes para passar no corpo de Jesus, que tá lá no túmulo, que era uma tradição daquela época. Eles pegavam perfumes muito chiques para passar no corpo daquela pessoa querida que havia falecido. Então elas estavam indo lá e aí veio um pensamento na cabeça delas, né? Mas tem uma pedrona lá. Como que a gente vai fazer para tirar essa pedra? Vamos ler com a tia. Tá escrito aqui, ó, em Marcos. Finalzinho do livro de Marcos 16, versículo 3. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Elas falaram assim: como que eu vou tirar aquela pedra pesada? Mas então, quando elas começaram a se aproximar, elas viram que não tinha guarda ali. E que, olha que surpresa, crianças, a pedra também não estava lá. O túmulo estava dessa forma. O túmulo estava aberto. E aí elas ficaram sabendo que durante aquela noite houve um grande terremoto e isso assustou aqueles guardas. Os guardas saíram durante a noite e a pedra foi empurrada, a pedra saiu dali e o corpo de Jesus não estava mais lá. Não foi nenhum discípulo que roubou, não. Jesus ressuscitou, ele voltou a viver e saiu de lá. Então elas viram 2 anjos, viram um anjo lá e tá escrito assim na Bíblia, ó, em Mateus 28, 5 e 6. Tá escrito o que o anjo falou. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia, ou seja, onde o corpo dele estava. Venham ver, não tem mais corpo aqui, porque ele já vive, ele não está mais morto. Jesus ressuscitou. E aí elas guardaram essa informação para elas?
De forma nenhuma. Elas foram e contaram para várias pessoas, para os discípulos de Jesus, que eram os amigos dele. E muitos acreditaram. Eles falaram: Jesus ressuscitou, ficaram felizes. E um momento, estavam todos eles juntinhos. E aí, sabem o que aconteceu? Deixa eu contar para vocês. Elas contaram para eles, falaram: Jesus está vivo. Contaram para todos aqueles discípulos. Quase todos acreditaram, mas teve um, Tomé, que estava assim meio, não sei se eu acredito. Eu acho que eu só vou acreditar se eu tocar nas feridas dele, se eu ver ele com os meus próprios olhos. Ele não teve grande fé, né, crianças? Mas tudo bem. Passou uma semana e sabem o que aconteceu quando eles estavam reunidos novamente? Vamos ler junto com a tia. João 20, a partir do versículo 26. Passando 8 dias, praticamente uma semana, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles puderam ver Jesus novamente depois que Jesus morreu, porque Jesus estava vivo, Jesus voltou e ele estava lá e Tomé viu com os próprios olhos o Jesus que ele tanto queria ver. Então Jesus disse para Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Incrédulo é quem não acredita, quem tem pouca fé. Ele falou assim: tá vendo, Tomé? Não seja assim. Tipo assim, ele falou que ele ia ressuscitar. Por que ele duvidou? Mas agora Jesus falou assim: pode colocar a mão aqui, ó, nas minhas feridas. Sou eu mesmo. Eu ressuscitei. Jesus apareceu. Que grande alegria que os discípulos devem ter tido de estar mais um momento com Jesus. É tão bom, crianças, estar com Jesus. Muito embora ele não esteja aqui na terra fisicamente para a gente poder abraçar ele, conversar com ele, Jesus está conosco. A gente pode orar e falar com ele, porque ele deixou o Espírito Santo para morar no nosso coração. Ele disse isso para os discípulos, que ele estaria conosco, porque o Espírito dele estaria conosco em todos os momentos, morando no nosso coração. E por isso nós não precisamos ficar com medo, achar que a gente está sozinho, que Jesus nos abandonou, porque ele está sim conosco em todos os momentos. Jesus ainda falou no versículo 29, está escrito: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Assim como nós não vemos Jesus, mas nós cremos. E Jesus disse: esses são bem-aventurados. Isso é bom, você acreditar em Jesus mesmo sem ver ele, porque isso significa que você tem fé. Finalmente, crianças, chegou um momento, depois de 40 dias mais ou menos que Jesus ficou na terra, depois de ter morrido, voltado a viver, chegou o momento em que Jesus ia para o céu. Chegou esse tão esperado dia. Então, crianças, vamos ver agora qual foi o último mandamento de Jesus. A última coisa que ele falou para os discípulos antes de ir para o céu. Ele falou assim: vão por todo o mundo e preguem a toda criatura. Preguem o quê? O que é pregar? Vão por todos os lugares e falem de mim, falem de Jesus, falem da salvação de Jesus. Esse é o mandamento que ele deixou para os discípulos, mas também serve para nós. Nós temos que falar para todo mundo do amor de Jesus. E então, depois de falar isso, Jesus, que estava lá com eles, começou a subir, e entre as nuvens ele foi subindo. E os discípulos ficaram assim, olhando para cima, até que apareceu anjos e falaram assim: homens, por que vocês estão olhando? Ele não está mais aqui, mas está no céu. Ele já está no céu, que é onde ele está hoje. Jesus já voltou para o céu. Mas saibam, crianças, que os anjos também disseram: ele vai voltar da mesma forma que ele foi, entre as nuvens. A gente pode aguardar, porque a volta de Jesus acontecerá. Um dia Jesus vai voltar. A gente pode ter certeza. E vai voltar para quê? Para buscar todo aquele que crê nesse Jesus, que acredita nesse Jesus. Você acredita nesse Jesus tão maravilhoso? Você tem fé
E diferente de Tomé, não precisa ver para crer. Você acredita sem ver. Você acredita que Jesus veio sim e que nos amou tanto, que morreu numa cruz, mesmo sem merecer. Ele morreu numa cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, mas ele não está morto. Ele está vivo e ressuscitou, está no céu. Se você acredita nisso e quer falar assim, Jesus, eu acredito, só para confirmar, falar mais uma vez, Jesus, eu acredito que você veio aqui na terra para me salvar. Vamos orar junto com a tia e agradecer a esse Jesus por tudo que ele fez por nós. Então a tia vai orar, vocês repetem aí na casa de vocês. Senhor Jesus, muito obrigada porque o Senhor veio para a terra e morreu por mim, pelos meus pecados, mesmo sem ter feito nada errado. Eu acredito no Senhor e espero a sua volta. No nome de Jesus, amém. Crianças, aqui a gente encerra o culto sobre conhecendo Jesus. Aqui a gente termina essa nossa trajetória, mas saibam que existem muitas outras coisas para a gente conhecer sobre Jesus. E tudo isso está registrado aqui, ó, na palavra de Deus, na Bíblia. Busquem, leiam esse livro, amem esse livro, porque aqui está registrada a palavra de Deus. O culto encerra aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.